E aqui nós vemos essa história que chama muito a atenção. A primeira vez que eu li essa história, eu fiquei assim, meio que decepcionado com o povo. Eu vou ler a passagem, depois a gente vai entrar um pouquinho na história em si, no contexto que ela aconteceu. Diz assim: então chegaram a Mara, mas não puderam beber da água de lá porque era amarga. Esta é a razão por que o lugar se chama Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: que beberemos? Lembra que eles estão num deserto, certo? Então, de verdade, talvez essa é uma pergunta pertinente, né? Poxa, chegamos no lugar, tem água, mas a água não presta. Então eles perguntam: que beberemos? Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um arbusto. Algumas traduções dizem árvore. Ele lançou na água, essa se tornou boa. Em Mara, o Senhor lhe deu leis e ordem, e os colocou à prova, dizendo: se vocês derem atenção ao Senhor, ao seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvido aos mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor Deus que cura. Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquela água. Então, olha só, isso aqui, gente, acontece 3 dias depois da abertura do Mar Vermelho. Vamos imaginar, e aqui vem o meu pensamento. Uma vez, quando a igreja estava começando aqui, a gente só tinha esse primeiro pedaço aqui. Gente, aqui era muito quente. Quem lembra, não tinha janela. Então, tu imagina, essa parte aqui fechada, 70 pessoas aqui dentro. Isso aqui era um forno. Era um forno, você suava. Assim, se você fosse trocar a camisa, eram umas 4, 5 por culto. E aí eu chegava antes, arrumava, e um pouquinho antes de começar, eu vinha aqui fora, e aqui não tinha esse container aqui. E aqui pegava o maior vento, o vento mais gostoso que eu já vi na minha vida. Eu ia ali, ó, e eu ficava assim, ó, não tinha chegado ainda ninguém, eu encharcado, molhado, da cabeça aos pés, e ficava assim, ó, pegando aquele vento. E aqui atrás tem um riozinho. E um dia eu li essa passagem e tal, e eu olhei para aquele rio e falei assim: Deus, se tu abrisse esse riozinho aqui, esse córregozinho aqui, puxa, eu nunca mais teria qualquer tipo de dúvida. Não que eu tenha, mas, poxa, para mim seria uma coisa muito forte. Como é que esse povo aqui, depois de 3 dias, esqueceu disso? E aí foi muito claro para mim aquele dia, quando eu falei assim: Deus, se eu visse isso, provavelmente veio assim aquela pergunta na minha mente assim: será? E eu não sei se você já teve essa experiência, mas quando você recebe uma informação toda pronta na tua cabeça, tipo, em vez de alguém te explicar algo, você recebe aquilo na tua mente, o pensamento todo pronto, todo preparado. Foi isso que aconteceu naquele momento. Então eu ouvi aquele será e veio toda uma linha de raciocínio dentro da minha cabeça pronta. E eu entendi que, de verdade, talvez muitas pessoas poderiam ver como a gente vê. E aí Deus foi me trazendo algumas coisas. Quantos milagres e quantas coisas que eu vi. E quantas vezes eu lembrava desses milagres. E quanto aquilo era importante. E existiam algumas coisas que para mim eram muito fortes. E hoje eu vejo muito isso. Eu presenciei coisas muito miraculosas. Mas depois que o tempo foi passando, talvez 5, 10, 15, 20 anos que eu vi aquilo, eu contava aquela história e eu ficava pensando: meu Deus, será que isso é verdade mesmo? Será que isso aconteceu? Eu comecei a pensar: meu Deus, será que eu não estou mudando a história? Porque para mim aquilo acabava sendo tão mirabolante que eu falei: meu Deus, depois de 20 anos, aí eu tinha que ligar às vezes para uma pessoa e perguntar: ô, fulano, você lembra daquela vez que aconteceu aquilo? Sim, lembro. Me conta como é que foi. Eu cheguei a fazer isso uma vez. Me conta como é que foi, para ver se eu estava realmente contando exatamente como foi. A pessoa me contou, eu falei: oh, que bom, realmente foi desse jeito. Mas o que eu quero dizer, o tempo, ele tem o poder de transformar coisas sobrenaturais em coisas naturais. Vamos imaginar que você é uma pessoa que tem uma refeição por dia, e uma refeição bem básica,
não tenha mais condição de ter mais de uma refeição. Talvez o teu sonho seja ter, pelo menos, 3 refeições por dia. E aí você fica dizendo, se eu tivesse 3 refeições por dia, como isso seria legal, como isso seria bom. O ponto é que quando você começa a ter 3 refeições por dia, com certeza, cada uma daquelas refeições se agradece. Você diz, puxa Deus, que bom, que privilégio, como isso é fantástico. Mas depois de um ano, você começa a reclamar que não tem sobremesa. Antes era a reclamação que você não tinha comida. Agora que você tem a comida, você começa a reclamar que você não tem a sobremesa. E quando tem a sobremesa, depois de um tempo, você começa a reclamar que não tem mais a sobremesa que você quer. Já não é mais qualquer sobremesa. Eu vejo a minha filha mais nova, ela chega a mim e fala, pai, eu estou com fome. Eu falo, tem pão ali, passa um... Não estou com fome disso. Quero outra coisa. Pede uma pizza, Ou seja, você percebe que começa a ser seletivo para ela, que não é natural, é normal. Vamos ser sinceros, se ela estivesse realmente com fome de verdade, ela comia qualquer coisa. O problema não era a fome, o problema era apenas a vontade. Ela se acostumou com uma situação e a palavra fome para ela não faz sentido. Para ela, sentir fome é ter desejo de comer alguma coisa.